todos, pessoal. Assistem essas shorts aí, rapidinho. Rapaziada, já que no ferro velho não tá virando mais nada, vamos direto na fonte, que são os coletores de recicláveis. Dá só uma olhada aí no lote que eu peguei com ele. 19 PCs completo, 19 monitores, vários teclados, rapaziada, e essa placa socket 754 que eu nunca vi na minha vida. Vai dar trabalho para testar tudo isso, mas se inscreve no canal aí, ó, para acompanhar os testes. Legal, né? Pois é, galera, esse é o canal do meu amigo TecG, se inscreve lá no canal dele. Gosto muito, a gente ficou amigo, ele mexe com caçada, ele acha coisas muito interessantes. E esses dias ele pegou esse lote aí, com esses computadores antigos, computadores de escritório. E isso me deu uma ótima pauta para vídeo. Então eu resolvi gravar com vocês, trazer um vídeo legal para vocês, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Aí já começo deixando a seguinte pergunta. E aí, o que vocês acham? Me digam aí. Vocês acham que esse tipo de máquina, hoje em dia, dá para usar? O que vocês me dizem? Dá para usar uma máquina dessa hoje em dia? Se eu disser para vocês que dá e fica bom, e sem fazer muito esforço, sem gasto e coisa e tal, que obviamente, claro, que uma máquina dessa aí, numa configuração dessa, vamos começar falando da configuração. Você teria que, no mínimo, colocar um SSD, 4 GB de RAM, o que é óbvio, né? O que é muito óbvio hoje em dia, e botar uma GPU, né? Para você ter um pouco mais de fôlego do processador, porque você desafoga o processador. Essas máquinas são placas de vídeo antigas integradas, né? Então, você desafoga isso daí, você vai ter digamos, você vai ter um desempenho melhor. Vai conseguir rodar um Windows 10 aí numa máquina dessa, né? Por exemplo. Mas, e aí? Sem ter que fazer muito esforço, né? O que dá para fazer numa máquina dessa hoje em dia que torna ela plenamente utilizável? E tem mercado para isso? Tem. Tem mercado para isso. Dá para você dar uma boa sobrevida com uma máquina dessa. Dá para você poder tornar ela plenamente utilizável hoje em dia. E tem público, galera. Por incrível que pareça, tem público. Porque esses computadores mais antigos, eles já são naturalmente baratos, né? Eles já são naturalmente baratos. E hoje em dia, você dando uma sobrevida para eles, galera, você tem uma máquina barata e boa para quem está procurando um computador barato que precisa usar. E tem aplicabilidade para isso. É só você fazer a receita certa. O melhor dos mundos, então, uma configuração dessa mais antiga, no melhor dos mundos, para uma configuração dessa mais antiga, o ideal seria você, né, pegar, colocar uma GPU, né, uma GPUzinha legal, uma RX550, uma 1050 Ti da Nvidia, né, uma plaquinha legalzinha e 4 GB de RAM e um SSD, né, esse seria o melhor dos mundos. Você daria uma boa sobrevida para um equipamento desse. Mas e se você não está podendo fazer muito gasto? Porque o que acontece? Vai encarecer a máquina, tá, galera? Você colocar uma GPU, um SSD mais memória, isso tudo vai gerar. Mas o que dá para fazer numa máquina dessa sem você ter que, por exemplo, gastar com uma GPU? É possível dar uma boa sobrevida para uma máquina dessa? Hoje em dia, é possível. E sabe como é que você pode fazer isso? Colocando mais memória, 4 GB de RAM, um SSD e uma distribuição Linux. Vai funcionar muito bem.
E qual seria uma aplicabilidade de uma máquina dessa hoje em dia? Para que uma máquina dessa hoje em dia poderia ter serventia? Diversas aplicabilidades uma máquina dessa hoje pode ser utilizada. Primeiro, comércio. Quem quer uma máquina para atendimento, para recepção, para, sei lá, para atuar como caixa, essas máquinas enquadram perfeitamente bem. Né? Então, uma possível aplicabilidade de uma máquina dessa é comércio. Com Linux vai reconhecer todo o hardware. Você não vai ter problema nem com as impressoras. Você vai espetar lá, vai funcionar. Você consegue conectar os leitores de código barra e fazer leitura. Não é difícil fazer a configuração. Ou seja, você vai ter uma máquina que vai ter condições de te atender no seu comércio de uma forma plena, custando pouco. Hoje em dia, pessoal, SSD está muito barato. Memória DDR2 está muito barata. Então você consegue pegar uma máquina dessa, deixar ela com 4 GB e botar um SSD nela, sem elevar tanto o valor da máquina. E com isso, você dá uma sobrevida para ela. Qual seria uma outra aplicabilidade para uma máquina dessa? Uso de escritório. Uso doméstico para quem quer estudar, ver vídeo no YouTube. Com a distribuição Linux certa, plenamente possível. Eu mostrei, tem um vídeo aqui no canal, onde eu resgatei 2 Intel Dual Core, um E5200 e um E2200. Foram essas duas máquinas que eu resgatei, esses 2 processadores. O E5200 é mais forte do que o E2200. Utilizando o Linux, eu consegui, olha só, sem fazer uso de placa gráfica dedicada, nada disso. Utilizando o Linux, eu consegui rodar vídeo no YouTube sem travar, com fluidez e boa qualidade. No Intel E5200, com 3 GB de memória RAM, que é o que eu tinha. Cada uma das duas máquinas veio com 3 GB. Na verdade, elas não vieram com 3 GB. Eu que tinha 6 GB de memória RAM aqui disponível apenas. Eu tinha 2 pentes de 2 e 2 pentes de 1. Aí eu distribuí 3. Poderia ter deixado uma com 4 e uma com 2. Eu achei melhor colocar 3. Eu testei nessas máquinas o Windows. Eu testei até o Windows 11. Eu testei nessas máquinas outros sistemas, até Linux também, um pouco mais rebuscados. Mas eu vou falar para vocês. Uma distribuição Linux certa tornou aquela máquina plenamente utilizável. Tem vídeo aí no canal, vocês assistam que vocês vão ver. Então, você sabendo equalizar, galera, essas máquinas que o TecG pegou, dá pra dar uma sobrevida para elas muito boa. Porque essas máquinas aí de escritório, exatamente iguais a essas que ele pegou, eu já peguei muito Dell Optiplex, já peguei muita máquina nesse sentido ao longo da minha vida. Eu vou falar para vocês que ela tem um problema, que é o seguinte, é no que tange a GPU. Essas máquinas costumam ter placas-mãe específicas, costumam ter uma placa-mãe desenhada para esses gabinetes, não serve em outro gabinete, não dá para você botar uma placa mais moderna aí dentro, fica muito difícil, porque o botão de power, principalmente dos Dell, é tudo diferente. É uma coisa completamente diferente. Uma construção completamente diferente. Né? E aí, galera, o que acontece?
você tem uma dificuldade muito grande de conseguir botar hardware dentro desses gabinetes. E placa de vídeo é um dos grandes problemas. Porque você precisa procurar placas de vídeos que sejam aquelas chamadas low profile. Que elas vão ter um tamanho que vai caber dentro desse gabinete. E vou falar para vocês que não existem muitas opções de placa de vídeo low profile com muita potência. Porque são placas menores, são placas com processadores mais simples, porque elas são focadas para serem colocadas em gabinetes que não aceitem placas convencionais. Então é feita uma redução. Enfim, você consegue achar aí 1050 Ti, né, de 2 GB, modelo low profile. Você consegue achar umas placas mais antigas, low profile. Mas hoje em dia, você não vai achar uma 3060, né, de 12 GB, num padrão desse que cabe num gabinete desse. Claro, você botar uma placa-mãe, configurar uma placa de vídeo, uma 3060 de 12 GB, numa configuração dessa, você não vai extrair. Você vai extrair, se extrair muito, vai ser 40% do que a placa de vídeo pode te dar de performance. Porque o processador vai te limitar absurdamente. Na live que eu fiz ontem, testando a câmera, a Panasonic, né? Pessoal, preciso de um cabo FireWire 4 pinos para USB. Quem quiser colaborar com o canal aí. Eu encomendei no AliExpress, mas será que chega? Será que vai vir um cabo certo? Não sei. Primeira vez que eu tô pegando algo no AliExpress. Demora pra cacilda pra chegar. Mas foi um lugar que eu achei. Né? Mas se alguém aí, galera aí de São Paulo, alguém que estiver vendo meu vídeo aí, quiser mandar pra gente um cabo FireWire 4 pinos para USB, a gente agradece. Beleza? Divulga você aqui. Então, eu falei no vídeo que eu estava mostrando testando a Panasonic na live, que não adianta nada você colocar uma placa de vídeo muito parruda num computador com um processador muito antigo, muito fraco, que não vai surtir muito efeito. O processador vai limitar a potência. Você vai ficar limitado à frequência do processador. Vai rodar muita coisa que naturalmente não rodaria em outras circunstâncias? Vai. Mas não vai rodar tudo, tá? E o desempenho vai ser condizente ao que o processador der conta. Você tem que lembrar que no computador é um conjunto de coisas. Para você ter desempenho, não adianta só você investir numa boa GPU. Você tem que ter um bom processador. Se você não tiver um bom processador, de nada adianta você gastar um absurdo de caro numa boa GPU, porque a GPU é o item mais caro do computador, que você não vai ter aquele desempenho todo. Você vai falar assim, pô, por que fulano que tem uma GPU igual a minha, parrudaça, que eu paguei caro, consegue rodar jogos com melhor desempenho do que eu? Consegue rodar jogos que eu não estou conseguindo rodar, mesmo com uma GPU parruda. Porque o seu processador é fraco. É pouco para aquela GPU. Então, se você não souber equalizar, de nada adianta. Mas, voltando à questão desses gabinetes, como esses computadores que o TecG pegou, você tem já uma dificuldade física de colocar uma GPU mais parruda dentro de um gabinete desse. Então, assim, como é que se faz numa situação dessa? Ou você recorre, se você quiser gastar, obviamente vai elevar o preço de uma máquina dessa. Você recorre a placas de vídeo mais antigas, no padrão low profile, né? Em todo caso, para esse tipo de máquina, o Linux ainda vai te entregar um desempenho muito superior ao Windows. Mas, obviamente, se você coloca uma GPU, 4 GB de RAM, né, e um SSD, a GPU tem driver para o Windows 10. Obviamente que você vai conseguir rodar o Windows 10 numa máquina dessa. Mas eu volto a refrisar. O processador ainda vai continuar sendo um fator que pode te limitar. Tá? Não é garantia que limite, mas pode te limitar.
né? Enfim, dá para você dar uma sobrevida para uma máquina dessa, galera. Isso aí é um fato. Isso é um fato. Você fazendo a equalização certa, dá até para você rodar o Windows sem problema nenhum. Mas no caso de uma máquina desse padrão, como que o TecG pegou, por exemplo, para você poder rodar um Windows nela, tem que ser o Windows 10. No mínimo. Aliás, é o único Windows que vai valer a pena rodar numa máquina dessa. Você ainda tem uma certa segurança, ainda tem um suporte da Microsoft, coisa e tal, né? Porque qualquer Windows anterior a isso, você tem um fator de não ter mais segurança, não ter mais suporte, né? Não ter mais... Enfim, você tem... É um Windows continuado. Você vai ter que usar um navegador Supermium Browser, que é o único navegador que funciona bem no Windows mais antigo, né? Você tem o fator de que aplicações mais modernas podem não rodar corretamente. Mas enfim, o Windows 10 seria o Windows mais adequado se você está falando em rodar o Windows numa máquina dessa, né? Só que, obviamente, você tem que pensar numa GPU dedicada, um SSD e 4 GB de RAM no mínimo. Beleza? Aí você vai conseguir ter um desempenho que vai te permitir aí fazer uma usabilidade dessa máquina sem maiores problemas. Mas eu acho que para o uso que esse tipo de máquina acaba tendo, para o destino que essas máquinas acabam tendo, né, eu acho que o Linux seria a melhor pedida. Porque o Linux, mesmo com pouco investimento, mesmo sem você investir numa GPU dedicada, você consegue extrair um melhor desempenho dessas máquinas. Até mesmo no HD. Então é plenamente possível você dar sobrevida para uma máquina dessa. Entendeu? Não é. Isso daí não é lixo eletrônico. Sabendo fazer a equalização correta, você consegue dar uma sobrevida para uma máquina dessa. Basta que você utilize Linux. E quais distribuições eu recomendaria para uma máquina dessa? Tem muitas, mas, por exemplo, uma distribuição que me surpreendeu bastante, que é a que o TecG vai colocar nessas máquinas para ver como é que fica. TigerOS. TigerOS é um Linux feito por brasileiro, baseado no Ubuntu, que utiliza interface KDE, que das interfaces gráficas para Linux é a mais pesada. Por incrível que pareça, e eu vi isso no vídeo que eu gravei no meu canal, eu vi isso ao vivo e a cores, eles otimizaram essa distribuição de uma tal maneira que eu vi um outro KDE que eu não conhecia. Porque, veja, a máquina virtual é ótima para você ter uma noção de desempenho. Porque a máquina virtual, ela virtualiza o computador, certo? Certo. Beleza. Ocorre que a máquina virtual, por ela virtualizar um computador, por ela simular um computador, o desempenho, a menos que você tenha um computador super parrudo, por mais que você configure, computador mediano, o desempenho da máquina virtual sempre vai ser inferior a um teste real. Se eu pegar uma distribuição Linux, por exemplo, e testar ela no computador pelo Live CD, no computador real, eu vou ter um desempenho muito superior ao que eu tenho numa máquina virtual. Isso é fato. Não importa se é VirtualBox, se é VMware Player, se é GNOME Box, não importa. O desempenho vai ser sempre superior ao que se tem numa máquina virtual, num computador com configuração mediana. Tá? Pois bem, para minha surpresa, tem vídeo no canal, o TigerOS, ele mostrou ter um desempenho na máquina virtual que me surpreendeu, pelo fato de estar usando KDE Plasma. E me surpreendeu positivamente. Porque, veja, se na máquina virtual ele teve aquele desempenho, imagina num computador real.
Como é que não vai ser o desempenho? O TechG tá lá, vai botar lá nos computadores que ele pegou. Esses que vocês viram aí. Bacana, não é? Pois é. E eu tenho certeza que ele vai se surpreender com o desempenho que vai entregar naquela máquina. E é uma distribuição. Olha só que legal. Estou falando do Tiger, mas tem outras. Uma distribuição completa. Já vem com tudo. Pacote Office, navegador. Tudo. Vem até com a Steam instalada. Obviamente que numa máquina daquela não vai funcionar. Não sei. Nunca testei. Até que já podia testar. Não sei. Mas, vamos lá. Vem. Né? Para uma pessoa que quer um computador para estudar, para ver vídeo no YouTube. Para uma pessoa que quer um computador para usar trabalho de escritório. Para usar no comércio. É a máquina perfeita. Computador completo. Monitor, mouse, teclado, cabo. Assista um vídeo do canal do TechG, quando ele for fazer, anunciando essas máquinas, que vocês vão saber o preço que ele vai vender. Se eu tivesse um comércio, eu compraria. Vai funcionar. Vai ficar bom. Outras distribuições Linux que você tem que funcionaria muito bem em umas máquinas dessa. Tem o Zorin OS 16. Tem Linux Lite. Tem Ubuntu. Lubuntu. Lubuntu eu acho que nem tanto, mas o Ubuntu, que é XFCE, ele vai rodar bem. O próprio Linux Mint, eu acredito que funcionaria legal numa máquina dessa. Então, opções de sistemas você tem que te fazem com que você possa ter uma boa usabilidade de um computador desse. Né? E você consiga fazer tarefas básicas. E a vantagem é que ele vai reconhecer todo o hardware. Então, tudo que você conectar ali, ele vai reconhecer. Olha que interessante. A minha placa de captura da Knup, ela é antiga. Tanto que ela não entrega a qualidade que a minha câmera poderia entregar. Não é? Ela é analógica, ela só tem esse vídeo e conexão RCA analógica. No Windows, eu achei um driver, um único driver, antigo, com muita dificuldade. Eu guardo ele a 7 chaves, caso precise novamente. Que me permite utilizar essa placa de captura em um Windows mais moderno. Windows 10 no caso, por exemplo. Sem esse driver, esquece. Essa placa não teria serventia nenhuma, zero, para mim. Seria descartável. Porque ela não vai funcionar. Vou espetar ela na USB, ela vai ser reconhecida como dispositivo não reconhecido, vai me pedir um driver, se eu não tiver no Windows, já era. Acabou. No Linux, não importa qual Linux, eu espetei ela lá na USB, ela foi reconhecida, funcionou no OBS perfeitamente bem. É só eu vir aqui no OBS, configurar ela que ela aparece. É que tá tudo desligado aqui, senão eu ia colocar para vocês aqui agora a imagem. Eu já meio que preparei as coisas aqui para amanhã eu ter escola. Então assim, olha que interessante que não é a utilização de Linux numa máquina dessa como a que o TechG pegou. E vai otimizar muito bem, porque você pega, por exemplo, uma das coisas que me surpreendeu em sistemas como o Tiger OS, por exemplo, Zorin, Pop OS,
é o baixo consumo de recursos pós-instalação. Então são sistemas que naturalmente eles já vão inicializar consumindo pouco da máquina. Pouco espaço em disco, pouca memória, poucos processos executando. Isso faz com que você tenha um melhor desempenho. Quando você tem menos coisas sendo executadas na máquina, né, mais o processador fica livre para processar outras coisas. Então você consegue ter um melhor desempenho. E essas máquinas, como são mais antigas, e às vezes são dual core ou coisa assim, 2 núcleos e 2 threads só, né, você consegue ter uma otimização melhor do processamento, porque você tem pouca coisa sendo executada, tem pouca coisa na memória. E vai funcionar em pleno 2025. Vai acessar tudo. Vai acessar sites atuais. Você consegue instalar o plugin Java. Ou seja, vai funcionar da mesma maneira que um computador atual com Windows funcionaria. E com performance, a depender do uso, claro. Eu não vou dizer que fazendo a otimização certa você vai fazer milagre numa máquina dessa e transformar ela num computador gamer. São as máquinas mais antigas. Obviamente, para os dias atuais, é difícil isso. Por mais que algumas máquinas antigas você consiga fazer um overclock do processador, você consiga elevar a frequência, igual no canal lá do meu amigo Ogrão da Informática, que ele tem uns vídeos lá que ele fez overclock de processador lá, de aquelas placas mãe G31, aqueles processadores dual core, quad core, sei lá, que ele elevou a frequência, chegou a 4 GHz, se não me engano, num desses processadores aí da vida. Ele pôs uma frequência altíssima pro processador. Mesmo assim, é uma tecnologia antiga. Por mais que você extraia o máximo de desempenho de uma máquina daquela, não vai ser a mesma coisa que um processador atual. Então, ainda assim, por mais que você extraia mais desempenho do processador daquela máquina, não vai ser a mesma coisa que o computador atual. Porém, você consegue, né, fazendo a equalização certa, dar uma sobrevida para essas máquinas, mostrando que elas ainda têm potencial de uso para esses cenários que eu citei. Comércio, escritório, estudo. E pelo preço que elas são encontradas hoje, olha, para quem não tem dinheiro para comprar um computador, vale a pena. Você quer estudar? Quer ver vídeo no YouTube? Quer acessar e-mail? Quer acessar a internet? Uma máquina dessa, com 4 GB de RAM, um SSD e uma distribuição Linux, vai rodar muito bem, obrigado. Vai cumprir muito bem o seu papel, sem problema. Isso é um fato. É isso, galera. Vejam aí o vídeo do meu amigo TechG e depois me contem aí o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo e achou que esse vídeo foi minimamente útil para você, agradeço. E lembre-se, nada é lixo eletrônico sabendo se fazer a configuração correta. Por mais que sejam computadores antigos igual esse que o TechG pegou, não significa que isso daí não dê para tornar equipamentos utilizáveis. Para se tornar equipamentos utilizáveis em dias atuais. Tá? Dá para usar. É só fazer a receita correta. E cliente, possibilidade de uso, sempre vai ter. Porque são máquinas baratas e que sempre vai ter gente interessada. É isso aí, curte, comenta, compartilha, valeu, falou e fui.
canal do Iésio é meu entretenimento. O canal do Iésio é meu entretenimento.